Verdadeiramente bom é Deus para com os limpos de coração. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Olá! Vamos aproveitar esses momentos que nós temos para abrir o nosso coração para que Deus possa operar, para que esse momento realmente seja um momento que vale a pena você estar ouvindo, vendo esse programa. A Bíblia diz assim que a verdade nos liberta. E quando nós pregamos a palavra do Senhor, ela é a verdade. E ela nos liberta na nossa alma, no nosso coração, nos liberta de tantas prisões que muitas vezes nós nem sabemos que estamos prisioneiros. E hoje eu vou falar sobre um paradoxo. O que é um paradoxo? Paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição que é lógica, ou uma situação que contradiz a intuição comum, aquilo que é comum nós pensarmos. Em termos simples, um paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser a verdade. Então, muitas vezes nós pensamos uma coisa e aquilo não é verdade de acordo com a palavra do Senhor. Eu quero ler um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 a 25. E diz assim: Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. A palavra de Deus, ela tem sido considerada loucura para muitos. As verdades nelas contidas são concebidas por alguns como contradições que não são dignas de crédito. E, em outras palavras, nós somos sábios quando vivemos estritamente pelo princípio da palavra de Deus. Aí é que nós temos sabedoria, e o mundo não pensa assim. Por amor a Cristo, nós somos muitas vezes considerados loucos. Loucura é tudo aquilo que sai fora do comum. E a nossa fé é loucura, porque amamos intensamente a Jesus e a Ele seguimos sem questioná-lo. Mas foi esse o caminho que o Criador escolheu. Embora seja loucura para muitos, esse foi o caminho que Deus escolheu. Aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Ou seja, o fato de nós pregarmos o Evangelho aparentemente para alguns é loucura. A cruz se transforma em loucura, mas determinou Deus que essa fosse a direção. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria e que revelam a prudência todos aqueles que o praticam. Princípio significa começo, elementos que predominam na restauração de um novo homem em Cristo Jesus. Esse é um paradoxo tremendo. Nos tornamos sábios quando loucos por Cristo. Isso não significa que temos um parafuso a menos ou a mais. Muito pelo contrário, somos perfeitos porque o nosso Deus é perfeito. Se reverenciamos e respeitamos praticando o temor do Senhor, então nos tornamos perfeitos, porque o temor do Senhor, ele é o princípio de toda a sabedoria. E à medida que nós tememos a Deus, ou seja, queremos agradar a Deus, o temor de Deus não é ter medo de Deus, mas é amar tanto ao Senhor que eu não quero desagradá-lo. E à medida que eu amo tanto o Senhor e eu não quero desagradá-lo, então eu vou me tornando perfeito. E essa perfeição é plano de Deus para cada um de nós. A Bíblia fala lá em Mateus que nós devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste. E muitos
consideram loucura a pregação da palavra do Senhor. A salvação pela fé, muitos pensam que a salvação vem pelas obras, que por fazer isso ou aquilo, ou obedecer simplesmente às leis, doutrinas, talvez muitos se voltassem para Jesus. Contudo, ser salvo apenas pela fé no Senhor é loucura para muitos. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém esteja se gloriando, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, que Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, Deus quis que o homem fosse salvo dessa maneira. A cruz do Calvário, para muitos, é loucura, mas aprove a Deus a salvação do homem ser dessa maneira. E muitos pensam que por fazer boas obras ou por obedecer simplesmente às leis, estão salvos, mas não é dessa maneira. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, lá em Deuteronômio, capítulo 4, diz que nós não devemos acrescentar nada à palavra de Deus, aquilo que Deus nos manda, nem diminuir nada dela, mas que nós devemos guardar os mandamentos do Senhor, aquilo que Ele nos manda, porque Ele é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é trino, Ele é perfeito. Deus é autossuficiente, a sua palavra basta. Jesus, Ele é o verbo de Deus. É a palavra de vitória que foi liberada para nós. Não é preciso acrescentar nada, porque nada falta. Não é necessário tirar nenhum ponto dessa palavra, porque não existe nada supérfluo. Tudo é aquilo que completa, que nos completa. A palavra de Deus, ela nos completa. Assim como os judeus não aceitaram o Messias porque esperavam um Salvador coberto de ouro, com muitas riquezas, que viesse com autoridade do ponto de vista humano, com governo humano. Assim o homem muitas vezes, equivocadamente, ele espera obter salvação mediante sacrifícios e obras. Mas Deus, Ele deseja um coração quebrantado. Deus deseja um coração humilde, que reconheça que Jesus Cristo é Filho de Deus e o confesse como seu Senhor e Salvador, admitindo que o único sacrifício capaz de redimir o homem foi realizado por Jesus lá na cruz do Calvário. Essa é a loucura da pregação, mas foi assim que Deus quis. E essa é a palavra de Deus. E assim toda a humanidade, e é por esse meio que Deus quer que toda a humanidade aceite a pregação da palavra. Aceite a palavra como realmente essa pregação que vem, que nos liberta, como verdade redentora em nossa vida. Por isso que se torna um paradoxo, a loucura da pregação. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação, a pregação da palavra. E é pela fé que nós somos salvos, não por meio das obras. E o mundo hoje, ele procura ganhar a sua salvação através de obras, através de leis, através de obediência, mas não é assim. É pela fé, um coração contrito, um coração humilde, um coração que começa a amar ao Senhor. Jesus, ele procura um relacionamento com cada um de nós. Não é simplesmente uma religião de fórmulas, de tradição, mas um relacionamento com a sua criação. Deus quer que nós sejamos filhos amados através da aceitação do seu Filho como nosso Salvador. Um dia Jesus morreu na cruz do Calvário por causa de você. Se você fosse a única pessoa sobre a face da terra, Jesus ainda assim viria e morreria por você. Tamanha é a importância que você tem para Deus. A Bíblia diz que Deus troca nações por uma única pessoa. Se nessa pregação uma única pessoa se salvar e acreditar em Deus, já valeu. Porque Deus troca nações por uma pessoa. Você é importante para Deus. Eu sou importante para Deus. Mas aprove a Deus salvar o mundo dessa maneira. E muitos vêm e creem que é loucura, que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Mas não.
A palavra de Deus é algo muito concreto, é algo muito real, que quando nós vamos pela fé, com o coração humilde, nós começamos a entender esse plano maravilhoso, onde Deus enviou o seu Filho amado aqui nessa terra, onde o homem já tinha se desgarrado, o homem já tinha virado as costas para Deus lá no Jardim do Éden. Essa é a palavra de Deus. Muitos não creem, mas essa continua sendo a palavra de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Deus não muda. Portanto, nós é que temos que nos render, nós é que temos que buscar ao Senhor. Quando nós não acreditamos nisso, nós tropeçamos na palavra, nós acabamos arrebentando a nossa própria vida, porque nós vamos em direção contrária ao Senhor. Convidamos você hoje para aceitar essa palavra no teu coração. Talvez a tua vida esteja com problemas, talvez você esteja todo moidinho, com tantos problemas, talvez você já tentou tantas coisas para se salvar. Talvez você já pagou promessas, já fez sacrifícios, faz boas obras. Não é que você não tenha que fazer boas obras, mas é que as boas obras, elas se tornam o caminho natural para aqueles que aceitaram Jesus, para aqueles que realmente creem na palavra, para aqueles que têm salvação pela fé. É natural que nós estejamos rejeitando as obras das trevas, porque no novo nascimento, nessa salvação pela fé, nós recebemos o Espírito Santo e começamos a rejeitar as coisas que Deus abomina. Começamos a ter uma natureza, a natureza como Deus. Nós começamos a ter essa natureza de Deus dentro de nós, trabalhando em nós. E daí nós queremos fazer todas as coisas que agradam a Deus. E pelo temor de Deus, nós vamos conhecendo mais a Deus e vamos nos tornando perfeitos. E esse é o propósito do Senhor, que a pregação da palavra, ela atinja o teu coração e tire você do lugar das trevas e traga para o Filho do reino do amor de Deus, para o reino da luz, o reino de Deus. E hoje estou lançando esse convite para você. Jesus é o único que pode salvar você. E não é por sacrifícios, não é pela força, não é pela violência, não é pelas obras, mas é pela fé na palavra de Deus. Então, nessa hora, se você realmente crê nisso e você deseja essa salvação, talvez você esteja num momento muito perigoso da tua vida. Talvez você esteja com muitas dificuldades. Jesus veio para salvar a tua alma, para te trazer eternidade com Deus. Mas em consequência disso, tantas coisas mudam na nossa vida. Porque nós começamos a ter princípios eternos, começamos a construir a nossa vida sobre o princípio da palavra de Deus. E aí essa vida, esses princípios, eles começam a nos fazer prosperar. A pessoa de Jesus, ela nos traz salvação, mas os princípios de Jesus nos trazem prosperidade. Eu te convido hoje para aceitar esse Jesus como Salvador e Senhor da tua vida. Jesus te ama. E Ele morreu por causa de você. Feche os teus olhos, eu vou estar orando pela tua vida. Entregue o teu coração ao Senhor, faça a tua oração do jeito que você quiser, mas entregue a tua vida ao Senhor. Eu vou estar orando pela tua vida e pela tua família. Amém? Senhor, obrigada pela tua palavra que é tão poderosa e tem o poder de nos salvar. Aprove a ti, Senhor, salvar o mundo, salvar o homem pela pregação da palavra, pela loucura da pregação da palavra. E nós lançamos essa palavra agora, que ela possa, Senhor, frutificar na vida de cada pessoa que está fazendo oração junto comigo agora, que essas pessoas possam crescer, que elas possam ter o desejo realmente de te agradar, de ter o temor do Senhor e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro abençoando esses lares. Senhor, se tem alguém enfermo, Senhor, já cura, Senhor, restaura. Deus, as necessidades físicas, as necessidades emocionais, as necessidades financeiras. Eu oro, Senhor amado, para que haja prosperidade, Senhor, nessas vidas e nesses lares, Senhor. Ó Deus, para que o teu nome seja feito grande. Eu oro abençoando essas vidas no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Make it easier to be, easier to be me.
to believe